galera começa a entrar. Alô, sejam bem-vindos, bem-vindas. Vão sinalizando aí pra gente. Muito bom ter vocês aqui na live de hoje, a paz. Vão sinalizando aí pra gente da onde vocês estão, Pastora Joyce, Congregação Metodista em Parque das Garças, Pastor Maurilei, minha filha Adriana entrou aqui, ela está aqui do lado, me auxiliando, para eu não cometer as gafes de onde? Alexandre, queridão, né? A galera vão colocando aí, eu não consigo ler tudo, pessoal da Metodista de Itaipuaçu, né? Mas a galera, à medida que vocês forem, Pastor Mauro está aí, né? Rebeca, hoje no aguardo, Luan, queridão, presidente dos jovens, hoje a gente está no aguardo aí do Pastor Márcio Martins, um amigo também queridão, né? Minha esposa tá aí, né? O Eric, querido, paz, querido, né? Uma galera, vão pondo aí, pessoal da Metodista Central de Talcara, Arraial do Cabo, todo mundo, põe a sua cidade aí para a gente saber. Pastor Márcio entrou, opa, já vi o Pastor Márcio aí e já vamos mandar o convite para ele. Pastor Márcio é um querido, é pastor da comunidade Vida Plena em São José dos Pinhais, um amigo que me abençoa demais, e a gente convidou ele para estar conosco aí nesses 21 dias na live sobre jejum e oração, e ele topou e veio aí para nos abençoar, né? Está nos abençoando aí com a experiência, com a sabedoria dele sobre o tema. A gente agradece mais uma vez vocês que estão conosco nesses dias de propósito, né? Nós mandamos o convite para o pastor Márcio, esperando, a gente quer usufruir dele o máximo, pastor Cristiano aí, Banjar, prazer, pastor Irislan, né? Não vai poder ficar, que pena, pastor, né? A galera está aí, Congregação Metodista de Nova Itaperuna, um abraço, querido, né? A gente quer usufruir do pastor Márcio o máximo de tempo que a gente estamos mandando convite, né? Aí vamos ver se agora foi e deu certo. Querido, você não sabe o prazer, mas a aflição que eu fico de conseguir chamar vocês, né? Eu me bato demais nesse negócio. Ontem com o Danilo foi mais aflitivo, hoje com você. Minha filha aqui está do lado para assessoria técnica. Daí foi o mais fácil. Querido, obrigado por aceitar o convite, obrigado por vir aqui nos abençoar mais uma vez, né? Para a gente é um prazer. Se eu morasse aí em Curitiba ou em São José, eu ia direto tomar café com você só para usufruir da tua sabedoria, que você é demais, Márcio. Você é demais, você e a Nani são queridos nossos, especial. Eu vi a sua live com Cezinha, fui muito abençoado. Eu falei, puxa, se eu puder ter o Márcio com a gente, vai abençoar o meu povo como ele me abençoou, né? Eu vou ter a oportunidade de ter ele abençoando o meu povo, e eu quero agradecer, querido, agradecer por vir aqui nos abençoar, né? E um momento tão diferente. Ó, a Cláudia está mandando bem-vindo para você aí, né? É uma benção, né? Um monte de gente está aí na expectativa e a gente quer usufruir de você, né? Um tempo diferente, né, Márcio? Eu estava falando ontem com Danilo, né? A gente sai de uma pandemia de quase 2 anos e entra numa guerra lá na Ucrânia, e aquela expectativa se vai ou não vai afetar. Estamos tendo a oportunidade linda de ver alguns colegas, né, acolhendo os refugiados, o Eclis lá no interior,
né? É coisa linda demais a Igreja do Brasil poder contribuir com a Igreja da Ucrânia dessa forma. E é Verdade. um momento sui generis, né? Como que você está vendo esse momento aí a nível geral, específico? Você entende que é tempo de buscar o Senhor também, Márcio? Mano, bispo, mano, que alegria, na verdade, poder participar desse tempo com vocês. Na verdade, aquela live com o Cezinha, as suas mensagens e as suas pérolas e as suas sabedorias ali em forma de mensagem enriqueceram demais. Eu ia falando e você ia digitando e eu ia pegando carona nas suas mensagens ali, porque foram preciosas demais. Eu quero dizer o quanto a gente também aqui, não apenas eu, Naine, que é minha esposa, né, e a minha igreja, gostam demais de você e da Cláudia. Cláudia é a tua melhor parte, sem dúvida nenhuma, né? Certeza, certeza. A gente pode até assim achar o humano legal, mas a Cláudia é sobrenatural, né? A Cláudia é a top das tops. É Então, verdade. sua família é linda, a gente ama demais estar com vocês. Então é uma honra poder participar desse tempo e de fato é único o que está acontecendo, né, mano? É impressionante a gente sair de uma pandemia e entrar num tempo de guerra. A gente já vinha lidando com essa questão dos refugiados da Síria, né? Tentando de alguma forma acalentar o coração deles lá. Mas quando veio essa guerra da Ucrânia, esses dias até alguém, em uma entrevista, eles perguntaram, escuta, vocês estão tendo o mesmo respeito com os refugiados do Haiti e da Venezuela que vocês estão tendo com a Ucrânia? E o doutor Elias respondeu muito assertivamente, né? Para Deus não há raça, não há cor, não há língua. A igreja que ama o Senhor, ela serve todas as etnias, né? E todas as nações. Então, eu entendo que é um momento único. A gente não pode esquecer de que esse é o momento em que a gente precisa tentar socorrer aqueles que estão em guerra nesse momento, como foi feito com os haitianos, como foi feito em momentos de outras batalhas, né, guerras aí, mesmo que fossem tribais ou civis, ou até de nível ideológico. A igreja nesse momento está olhando para a Ucrânia, mas sem dúvida aquilo que você disse é mais do que olhar para uma questão geográfica ou coisa assim. Na verdade, olhar para aquilo que o coração de Deus está chamando a igreja a experimentar. Né? Deus está inclinando o coração da igreja. Sabe, Bispo Mano? É uma coisa tão linda o que Deus está fazendo, esse ambiente de generosidade. Você disse bem, né? O ECLE está recebendo um grupo grande lá, que ia para Prudentópolis, acabaram conseguindo tê-los ali em Guarapuava. Ontem conversei ainda com o Pascoal por telefone, o Pascoal estava me dizendo que estão acolhendo 10 famílias agora. Eu vou estar com 2 famílias aqui, eu estou em construção e eu sei o desafio que é acolher 2 famílias financeiramente, ajudar na questão da cultura e tudo mais, né? Então, nós estamos, ainda que seja só uma semente, ainda que seja aparentemente pouco, a igreja está se esforçando para poder cumprir a missão, né, de cuidar dos refugiados, daqueles que precisam, daqueles necessitados nesse momento, né? Mas é essa semente somada com as outras que faz toda a diferença, né? Às vezes a gente fica pensando, eu não tenho uma igreja forte, com muitos recursos. Eu estava... O Cezinha mesmo, né? Estava me falando, ele estava em Prudentópolis numa reunião com o pastor Elias Dantas, e ele falando que Elias falando que a maioria das ofertas são pequenas ofertas de várias igrejas pequenas que estão mandando $100, $200, $500, e essa oferta somada tem feito toda a diferença. Tem feito toda a diferença. Então a gente louva a Deus, louva a Deus. Eu tinha ouvido um profeta há uns anos atrás, quer dizer, eu ouvi de alguém que ouviu do profeta, que o Brasil seria
como a Galileia das Nações, que nós receberíamos refugiados de várias nações, de várias guerras. E eu sou daquele que, dependendo do que fala, eu falo amém por fora, mas falo tá por dentro. E eu pensei, eu falei, mas que tanta guerra assim? E você listando aí, né? A gente contribuiu com refugiados em outros cantos, mas recebemos aqui haitiano, venezuelano, agora o pessoal da Ucrânia, o Eck estava falando do pessoal do Afeganistão. Eu falei, puxa, eu tenho que encontrar esse profeta para pedir perdão para ele, por ter duvidado. Ontem o Danilo estava falando que ele entende que são as primeiras dores, né? Naquela perspectiva da Bíblia. Você também vê assim? Eu também vejo. Eu vejo que ainda é apenas um início, nem perto, talvez, porque a nossa geração, a minha principalmente, né, não experimentou uma grande guerra, apenas estudou sobre isso. E é por isso que as gerações que experimentaram guerras que duraram anos, eles certamente tinham a impressão de que estavam num processo quase que do bebê nascer, né? Mas eu entendo que, sem dúvida, cada ano está se aproximando mais as dores do parto. E a igreja está começando a sentir isso. E a respeito do assunto que você me chamou para falar, sabe, mano, aproveitando e fazendo um link com isso, eu não tenho dúvida de que Deus está despertando a igreja não apenas a ter sensibilidade para cuidar dos refugiados, mas entender profeticamente o seu chamado para essa hora. Veja que coisa tremenda o que Deus está fazendo nesses últimos anos. Tá uma crescente o chamado de jejum e oração para a igreja de Jesus. E Deus está preparando a igreja para um grande movimento de avivamento. E é por isso que nós estamos sendo encorajados pelo Espírito. É pelo Espírito porque ele lidera, né? Em Apocalipse diz que ele anda entre os candelabros. Então, Jesus, ele tem a liderança da igreja. Ele lidera os líderes da igreja. Coisa linda é você ser liderado por Jesus. E quando você tem a liderança de Jesus, você começa a agir e daqui a pouco você percebe que, como pastor, como bispo de uma região que Deus te estabeleceu, você começa a chamar as pessoas para esse movimento, que não é um movimento da igreja, é um movimento do Espírito. Não é um movimento do coração de um homem que tem um coração que está buscando a Deus como teu, é um movimento do Espírito. Porque ele tá trabalhando de que forma? Ele está trabalhando com o pastor lá na igrejinha, lá no Chuí. Da mesma forma, está levantando o pastor dos ribeirinhos lá, despertando esse desejo pelo jejum. O Márcio deu uma travadinha aí no fim da tua fala, mas voltou. Voltou? Voltou. Você estava falando que tem trabalhado o pastor dos ribeirinhos lá no Chuí, tem o pessoal. E o Espírito Santo está fazendo isso, ele está trazendo para a igreja global um chamado. E é um chamado que vai quebrantando o coração, que vai movendo o coração para ter mais sensibilidade àquilo que ele tem. O jejum, na verdade, é esse lugar, né? Eu vi alguém colocando aqui, rapidamente, eu acho que voltou, né, gente? Rapidamente eu vi alguém colocando assim, estou no 2º dia de jejum. Isso é maravilhoso, porque assim a gente começa esses processos de jejum em crescente, né, numa disposição crescente. Nós terminamos agora 21 dias de jejum nesse domingo. Como foi gostoso, na verdade, o processo do jejum. O enfraquecer a carne, o poder colocar o coração em Deus, o sensibilizar o coração em Deus. E eu acredito que o processo de aprendizado do jejum, ele é progressivo, né, Bispo Mano? Por quê? Porque você vai desenvolvendo essa disciplina espiritual conforme você vai caminhando com Deus. E essa é a beleza da jornada com Cristo, né? Verdade, verdade. E eu concordo com você, né? Eu nunca tive
eu nunca fui tão despertado. Eu vou confessar aqui meu pecado. Jejum, oração, a gente vai bem, mas jejum, eu não lembro de ter feito mais de 3 dias de jejum. De repente, nesse ano, eu senti um impulso forte do Espírito e a gente começou a fazer. De repente, eu vi o Cezinha, daí vi o teu testemunho, você falando, daí eu ouvi o testemunho do Luciano Subirá também, que estava encerrando um jejum de 40 dias. Eu tive a mesma percepção que você. Eu falei, não é de ninguém, é o Espírito. É o Espírito que tem motivado. E daí o meu entendimento, né? Eu falo, se ele tem dado essa ênfase forte na vida da igreja, é que a gente negligenciou algo que ele está querendo ensinar. Perfeito. A gente negligenciou algo que ele está querendo resgatar. E daí é onde eu falei, eu acho que só para mim não é legal. Vamos mover o meu povo, aquelas que têm desejo, têm interesse, vem junto, vamos aí. Propus para eles, cada um faz o seu propósito, só não vale dar um migué em Deus. Aquele negócio, eu falei, o negócio de jejum de Daniel é propósito, não é jejum. Jejum de rede social não é jejum, é outra coisa. Então, tira pelo menos uma refeição. Né? Tira pelo menos uma refeição, se pode ir, vem junto. E o pessoal está respondendo, né? Aceitação, e a gente sente isso, algo que Deus vai fazer, e o compartilhar da experiência. Por isso que eu estou chamando de gente sábia e que jejua, e que tem esse negócio, porque para mim, o que Deus tem revelado a você, o que Deus revelou ao Danilo, o que Deus revela. A gente vai ter o Luiz com a gente, amanhã o pastor Bruno Monteiro, o Luiz depois de amanhã. Né? Essa semana a gente pegou a galera do MFI. Né? Na sexta-feira é o Davi. Né? Então você... E essa revelação do que Deus tem dado para você, tem dado para um, tem dado para outro, eu acho que vai acrescentando, vai fazendo com que a gente recupere. Né? Às vezes anos que a gente deixou passar, e agora tem a necessidade de resgatar. Se o Espírito está despertando, é que vai ser necessário. Você entende isso, mas... Eu penso exatamente como você, mano, que é uma ênfase do Espírito. Apesar de algumas pessoas acharem que é modinha isso. Na verdade, não é. E nem é que adaptar. Porque desculpa, fazendo um parênteses, né? Eu vi alguém comentando isso na live do Cezinha com o Luciano Subirá. É um modismo. Eu falei, mas pelo menos é um modismo bíblico, né? Graças a Deus que é um... Pois é. Eu acho que a gente precisa parar de achar que tudo que a gente pode inspirar e ser inspirado pelo bem, a gente não pode fazer. As pessoas realmente têm um equívoco quando se trata das coisas de Deus, né? E mano, sabe, olhando para tudo que Deus está fazendo, eu entendo que algumas igrejas ou alguns movimentos sempre tiveram como parte do seu DNA o jejum, né? Inclusive os metodistas, porque John Wesley, né? John Wesley, no diário dele, ele diz, né, que um cristão que entendeu a necessidade de jejuar e não pratica o jejum tem a probabilidade de se desviar da mesma forma que um cristão que sabe que deve orar e não ora. Então, está dentro do DNA da metodista uma vida de jejum e oração. E John Wesley ainda foi além, né? Ele não ordenava ao ministério metodista quem não jejuava todas as quartas e sextas-feiras até as 4 da tarde, né? Eu quando li isso, eu fiquei pensando, cara, eu já admirava esse John Wesley até a tampa, né? Quase que eu comemoro sempre o Coração Abrasado, o mês do Coração Abrasado, porque eu amo a paixão que ele tem como pregador, né? Como um avivalista e como um cara que soube atuar no espírito e na palavra, né? É um exemplo, mesmo para as nossas igrejas que não tem, apesar que eu tenho um pouquinho da raiz metodista, porque da onde eu saí, a fundadora era da metodista, mas, enfim, tem um pouco ali, mas John Wesley sempre foi para mim, de alguma forma, uma inspiração. E o que é tremendo, sabe, é poder ver que Deus está resgatando o coração, né? Porque quando a gente ora e quando a gente jejua, avivamento acontece. Cidades são transformadas, o evangelho se espalha, o Espírito Santo nos torna mais sensíveis
para ouvir a voz dele, para a missão que ele tem para nós. E é óbvio, John Wesley era um xiita, né? Pelo jeito aqui, na disposição em fazer o ministério na dependência do Espírito. E é por isso, sabe, mano, que às vezes até eu não entendo, porque às vezes alguns de nós nos afastamos tão fácil de algumas coisas que tem tanto fogo, tem tanta chama, tem tanta graça de Deus, né? Que é a essência do jejum. E uma das coisas, mano, que eu fico pensando Deus está, na verdade, trazendo um avivamento assim, retornando. Faz de novo, Senhor. Faz de novo como o Senhor fez. Às vezes a gente começa a se tornar tão prático. Às vezes a gente se torna tão cheio de entretenimentos e as nossas afeições, elas apontam para o momento, para o terreno, para o carnal, sabe? E a gente não percebe isso. A gente começa a ver as coisas de forma tão natural, né? A jejuar. Eu acho mais difícil um jejum como você propôs, que é cada um escolhe o seu, porque a responsabilidade é violenta, você dando a opção. Porque, às vezes, quando eu penso o que eu devo jejuar, eu ouço alguns chamados de Deus que, às vezes, é difícil obedecer. Então, eu falo para a igreja, é melhor eu direcionar vocês, porque talvez Deus peça coisas muito mais difíceis para vocês. Se Deus pedir, faça. Nós fazemos um jejum corporativo para que a gente possa caminhar junto como congregação e a gente possa, então, estar na mesma linguagem. Como a gente está no mesmo ambiente, né, na mesma família da fé, fica mais fácil até para a gente ser fortalecido um pelo outro. E até para fazer as reclamações que a gente faz durante o jejum. Porque não há uma pessoa que não fica lembrando da carne, se está fazendo um jejum de carne ou coisa assim. E o jejum é essa disposição, na verdade, de humildade. Eu acho que o que o jejum mais faz a gente é trazer a humildade que há em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele na verdade, fala de fato, né, Bispo Mano? Fala sobre aquilo que traz orgulho para o nosso eu. Na verdade, tem coisas que estão no nosso estômago e quando toca ali, mexe com a nossa essência. Começa a aparecer algumas coisas em nós que a gente diz, isso de espiritual não tem nada. Quantos Deus venceu o meu coração no orgulho, nos olhos altivos, na soberba da carne. Quantas vezes em períodos de jejum Deus trabalhou comigo aquela palavra dúbia, sabe? Aquela coisa manipuladora. Eu posso te dar N testemunhos de libertação da minha carne em períodos de jejum. Eu carrego comigo momentos únicos que eu fui para Deus, jejuei 3 dias, 7 dias. Eu não sou mais um xiita na questão do jejum. Até creio que eu preciso crescer mais nisso. Fazemos jejuns prolongados aqui, mas nada como o Luciano Subirá, 40 dias só na água, né? Ou no líquido, como o Luciano Subirá ele faz. E eu creio que você precisa ter um chamado para isso, obviamente, ter uma adaptação de saúde para isso. Mas como igreja, fazer 10 dias, 21 dias, como você mesmo disse, existem coisas que não são jejum, são propósitos, né? Porque o jejum é realmente a retirada de uma refeição. É você jejuar. Agora, existem coisas que você acopla a esse período de jejum, você conecta a esse período de jejum, que são mais valiosos ou se conectam tanto que se tornam tão poderosos quanto a ausência da comida. Porque hoje eu fico imaginando se Jesus estivesse falando, gente, aquilo que mais te dá prazer, porque a comida, na época de Jesus, tinha um valor tremendo, de estar ao redor da mesa, as pessoas comerem, era a comida necessária para o trabalho na lavoura, era a comida necessária para longas viagens. Então, quando você fazia isso, você abria mão de algo muito maior do que só fazer uma refeição e depois você ter uma qualidade de comida na próxima refeição. Eu conheço algumas religiões
que fazem o mês todo do Ramadã aí, não comem até tal horário, mas comem tudo que pode a partir daquele horário. Verdade. E claro, eu não estou aqui para fazer qualquer tipo de julgamento, mas o jejum, ele não tem a ver só com você abrir mão da carne, abrir mão da Coca-Cola, do café, ou fazer algo nesse sentido. Na verdade, tem a ver com você separar aquele tempo e você ter as suas afeições voltadas para ele e não para a comida. Você falar, eu preciso tanto de você, Jesus. Eu necessito... Olha aí, gente, vamos pegando essas chaves aí que o pastor está dando aí. Uau, mas continua. E isso, mano, faz com que o jejum ele não se torne apenas um posicionamento de conseguir deixar de comer, mas se torna um posicionamento do coração dizendo assim, pô, Jesus, eu quero tanto você. Na verdade, a base principal do jejum, quando Jesus está lá, e ele diz em Mateus capítulo 9, né? Eu separei esse texto, Mateus capítulo 9, quando os discípulos de João vêm para Jesus, e eles dizem, Jesus, o que acontece que os discípulos de João, eles estão jejuando. Ele diz assim, ó, Jesus, quando os discípulos de João vieram perguntar-lhe por que nós e os fariseus, você pensa? Ou seja, era uma coisa dos fariseus, os religiosos, nós jejuamos, mas os seus discípulos não. Então, Jesus responde, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias, quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Na verdade, o jejum, eu quero também te ouvir, sabe disso, mano? Porque é uma live onde a gente aprende junto, né? Mas eu tenho sentido que o jejum tem muitos aspectos no período de maturidade nossa. Eu comecei criando a cultura de jejum porque eu posicionava o coração querendo algo de Deus. E tá tudo bem. Porque eu sei que tem pessoas na minha igreja, na minha congregação, e veja, eu sou pastor do mais novinho na fé que tomou leite espiritual, até a pessoa que já fez tantos anos de jejum que ele já perdeu as contas de quanto período de jejum ele já fez. E eu me lembro, quando eu comecei a jejuar, era porque eu queria algo de Deus. Deus, quantas vezes, bispo, mano, eu jejuei para a conversão do meu pai? Quantas vezes eu jejuei para Deus abrir uma porta de emprego? Quantas vezes eu jejuei para Deus fazer a igreja crescer? E você acha que Deus... Porque o jejum, na verdade, tem a ver, assim, eu sempre falo para a minha congregação, gente, vá para o período de oração mesmo quando você estiver cansado. Porque Deus prefere você dormindo na presença dele do que você não indo para a presença dele. Então, Deus prefere a gente jejuando, mesmo que seja com as intenções iniciais da maturidade, do crescimento, jejuando por algo. E eu sempre aproveito períodos de jejum para intensificar orações intercessórias, até hoje. Eu fiz agora um jejum com a minha congregação, chamado A Resposta. E eu preguei as primeiras semanas dizendo, Deus tem uma resposta para você, o que Deus tem para você já está liberado nesse jejum, você vai ter conquistas nesse jejum, mas eu terminei o jejum dizendo o quê? Você é a resposta de Deus para as pessoas. Você é a resposta de Deus para o coração de alguém. Por quê? Porque o que eu preciso? Criar a disciplina do jejum para a congregação. Como eu cresci em jejum, pensando mais no que eu não estava comendo do que no Deus que eu precisava buscar. Porque a maioria de nós, quando entramos no jejum, é doído, é para matar a carne. Você brincou no começo, né? Dizendo assim, gente, eu confesso, eu na oração vou bem, mas no jejum, mas quem vai bem no jejum, mano? Me conta essa pessoa que vai bem no jejum, que nós vamos colocar no santo dos santos dos evangelhos. É verdade. Não é? Eu pergunto para a igreja, gente, quem gosta de jejum? Ninguém levanta a mão, eu digo, nem eu. Não é? Ô, Márcio, agora é um negócio. Você estava falando das estações, né? As fases. E eu estava pensando aqui, e é justamente isso, né? Porque quando a gente é criança, é mais novo, né?
A gente acha que tem que fazer por merecer um presente que o pai vai dar. Eu desejo o presente, então eu vou ser um bom aluno, eu vou passar de ano, eu vou ser um bom filho, para ver se no Natal eu ganho. E eu acho que é uma percepção muito infantil. Mas o que você falou, e o que você falou me impactou na live com o Cezinha, sobre esse texto dos fariseus e dos discípulos dos fariseus e de João Batista, e desde lá eu tenho pensado nisso, até ontem conversei um pouco com o Danilo, mas eu acho que é isso, à medida que a gente vai crescendo em conhecimento do Pai, eu vou me relacionando com Ele, eu vou entendendo que eu não preciso convencer, Ele sabe da palavra antes que me chegue à boca, ele só quer que eu peça para eu mostrar que eu confio nele, a minha confiança está nele. Eu peço, não é porque eu acho que eu preciso fazer isso, ele quer me abençoar, ele é galardoador. Né? E eu já entendi a natureza dele, eu já entendi quem ele é, e eu só quero sinalizar isso para ele. Deus, você é o primeiro. Eu estou compartilhando com você porque você é o primeiro. Agora, essa chave de... Eu não estou abrindo para ganhar nada, eu não estou abrindo para ganhar, eu não estou deixando. Né? Salomão fala que o que nos cabe dessa terra é isso, é comer, beber e gozar com a mulher da nossa mocidade. Né? E eu estou abrindo da única recompensa que eu teria sobre... Porque eu quero o Senhor. Hoje, o meu amor é o Senhor, o meu foco de... Eu não quero nada, né? Como tem um cântico que fala... Né? Eu só quero tua presença, eu quero estar aqui, Senhor, eu quero usufruir. Eu acho que é poderoso, é uma outra estação, é uma outra fase de uma igreja mais madura. E eu estava perguntando ontem isso para o Danilo, nesse texto que você falou. Porque quando Jesus, eu falei, Danilo, eu sempre ministrei em separado. Essa parte do jejum, vai chegar dias em que o noivo lhe será tirado, e jejuarão. E até ouvi a gente arrumando desculpa. Não, ele está comigo todos os dias até a consumação. Meu pai era um bom vivant, cara. Meu pai gostava de comida. Eu falei, se fosse em Curitiba, com ele vivo, era só perguntar para ele onde tinha rodízio no não sei o que naquele dia. Ele conhecia todo o roteiro gastronômico de Curitiba. Só que eu ministrava sobre isso e sobre o outro, que é do pano, o remendo novo, o remendo velho no pano novo, né? Ou o vinho novo no odre velho. E, de repente, depois daquele dia que eu ouvi você, eu não consigo mais olhar em separado. Para mim, os dois textos estão interligados. Fala, né? Mais sobre isso. Não, até eu comentei por cima, tenho orado e tenho... Eu falei com o Cezinha me perguntou, pastorzão, que eu comentei com ele. Eu falei, cara, eu fui abençoado demais pelo comentário do Márcio aquele dia. E o Cezinha perguntou, pastor, qual que é a sua percepção? Eu falei, para mim, a disciplina do jejum, como muita coisa, né? Era uma antes da graça, antes de Jesus ser glorificado. E, para mim, quando fala do odre novo, na sequência do jejum, tem dias que o noivo lhe será tirado e jejuarão, tem a ver com uma chave para o relacionamento com o noivo glorificado. Uau. Com Jesus glorificado. Que eu falei assim, a experiência carnal dos discípulos antes dele ser glorificado não permitiu nem que eles reconhecessem Jesus na estrada de Emaús. Não permitiu. Então você precisa dar um up, é uma nova estação, como você falou, é um novo momento em que existe ele se revela para mim de uma maneira diferente para quem demonstra esse nível de amor sacrificial. Uau. Que é o que você falou. A gente não, eu não fiquei mais, eu tenho vontade de comer, né? E quanto mais passa o jejum, eu lembro uma vez que a gente fez um jejum de 21 dias para um encontro que a gente tinha e saiu de férias nesse período. Foi para Camboriú, cara. Foi o período que eu mais economizei, que a Cláudia não via nada em loja. Ela só via promoção de comida, lanche por não sei o quê. Né?
Então, para mim, né, eu já tenho falado isso, o sacrifício que é fruto do amor leva a gente a um nível, a um desatar espiritual, né? Um vinho novo para um odre que está sendo renovado. Eu estava falando sobre isso, né? A gente semeia, mas usando um exemplo só para ilustrar, talvez, o que eu estou querendo dizer. A semeadura da viúva com Elias, a viúva de Sarepta com Elias. Quando Elias é enviado, Deus fala: eu já falei com uma viúva para te sustentar. E daí Elias chega ali, a viúva sabe o que tem que fazer, com Deus não dá para escapar, mas ela tenta escapar com o profeta, né? E daí ele fala: faz para mim um bolo. Ela falou: eu tenho um pouco de farinha, eu vou fazer para mim e para o meu filho, a gente vai comer e vai morrer, no sentido assim, depois disso não tem mais nada para a gente. E o Senhor quer tirar até isso da gente. O Senhor quer tirar até isso. E Elias fala assim: faz do jeito que você diz, mas faz primeiro para mim. E a viúva tira o pão da boca do filho, né? Eu falo: ninguém oferta assim. Mas como Deus falou com ela, por amor a Deus, ela tira o pão da boca do filho. E aquela oferta sacrificial sustenta a casa dela 3 anos. Ela não tinha certeza, mas a oferta sacrificial desata um nível de provisão para ela. Então, eu acho assim, o jejum nessa fase, né? Pegando o texto que você... Até estou falando demais, eu queria te ouvir, cara. Eu estou bebendo, não. Continua, porque eu estou sendo muito ocupado. Então, para mim, esse jejum sacrificial como fruto do amor, amigo, eu sinto fome, mas, Deus, eu estou aqui. Quantos dias o Senhor quer? 40? Nunca fiz, não cheguei nem perto disso. Mas se o Senhor me chamar, me abençoe, eu estou junto, porque eu quero o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero a posse do tesouro escondido no campo, eu quero a posse da pérola de maior valor, aquilo que o Senhor não revelou para ninguém ainda. O Senhor é o grande eu sou, tem muito mais do Senhor para a gente descobrir, que o Senhor não revelou para gerações passadas, mas está despertando hoje essa disciplina do jejum. Eu creio que para se revelar, me dá, Deus, eu estou nessa, eu vou. Então, dá o odre novo, a gente vai jejuar, mas dá o vinho novo para o odre novo, né? Então sabe o que é tremendo? Deixar na tua mão, amigo. Eu joguei demais, agora... É difícil. Você fez assim, ó, deixou uma bomba de revelação aqui com essa questão do vinho novo e do odre velho, né? Não arrebenta, não é? Vinho novo em odre velho arrebenta. Quando na verdade há algo de Deus. Alguém colocou aqui, né? O jejum é um amor sacrificial, aquilo que você colocou. E eu tava pensando, mano, o quanto o jejum na verdade é feito por regras. É bem a vasilha velha. Os fariseus fazem isso. Os fariseus, eles são peritos em regras. Tanto que Jesus, lá no Sermão do Monte, ele diz o quê? Quando vocês jejuarem, não façam como os fariseus, que vão para a rua e fazem tudo aquilo. Ele diz assim, quando? Ele nem diz se vocês jejuarem, né? Ele diz, quando vocês jejuarem, então vocês precisam lavar o rosto, vocês precisam ungir a cabeça com óleo. Por quê? Porque ele está dizendo, ei, é mais do que uma aparência. Então, por isso que jejum não tem a ver só com comida. Eu fiquei feliz com algumas pessoas na igreja que quando a gente colocou o jejum esse ano, a gente fez um propósito, um voto de 21 dias sem carne. Nós encorajamos a igreja a jejuar uma vez por semana, abrindo mão de uma refeição. A gente fez um propósito de 21 dias sem carne. Não era o jejum de Daniel, porque o jejum de Daniel, eu penso que tem uma questão, mas é um pensamento meu, né? Para mim, o jejum de Daniel são 10 dias de você colocar comida sem nenhum tempero. Só alimento sem nenhum tempero. Mas assim... Cara, eu fiz o jejum de Daniel forçado por causa de uma lesão estomacal 2 meses. É horrível. Não horrível. Então, assim, tem todo um contexto por trás disso.
e a gente colocou essa questão da carne por 21 dias, né? A gente já culturalmente, aqui na nossa congregação, a gente faz um jejum no primeiro semestre e um jejum no segundo semestre. Um período mais prolongado aí, corporativamente. A gente fez, então, esse período, mas aí a gente conectou, porque jejum... Eu até tenho uma mensagem na internet, jejum sem oração é dieta. Então, eu preguei isso para a igreja. Falei, gente, jejum sem oração é dieta. Você pode abrir mão de muitas coisas, mas se você não ora, não lê a Bíblia, você está fazendo algum tipo de dieta, né? E tem gente que é perito em fazer dieta mais do que a gente. Tem gente que faz jejum intermitente, do tipo leão, águia, aquela coisa toda, mas jejua mais do que muito crente para poder ter um corpo físico, né, mais, né, uma postura aí. Mas, mano, sabe o que? Eu também não quero entrar nesse lugar de fazer avaliação de quem jejua desse jeito ou daquele. Mas eu fiquei feliz de ver a minha congregação, algumas pessoas chegando para mim, dizendo assim, pastor, carne para mim não é um sacrifício de amor. Usando aquilo e que o que uma irmã colocou aqui. Não é um sacrifício de amor. Carne para mim não é. Então, eu vou fazer junto com a congregação da carne, mas eu vou abrir mão 21 dias do café. Eu vou abrir mão do pão, porque para mim o pãozinho quentinho é muito gostoso. Alguns sacrifícios de amor, porque veja, mano, aparentemente quem olha de fora tem a ver com a comida. Mas tem a ver com o vinho novo. Exatamente. Não é? Tem a ver com esse lugar aonde Deus quer fazer crescer. Ele quer fermentar. Ele quer fazer a gente avançar. Então, por isso que ele está conquistando o nosso coração. Na verdade, o jejum, na verdade, é só uma desculpa de Deus para atrair o nosso coração para mais perto dele. Então, é verdade. Ele está dizendo, gente, eu quero que vocês sintam falta de mim. Eu quero que vocês pensem assim, puxa, parem um pouco. E é por isso que eu também considero que em alguns períodos de jejum a gente precisa... E olha, eu vou dizer, mano, hoje está mais difícil você abrir mão da rede social, do Instagram, do Netflix, do que da comida. Tem pessoas que me deixem sem comer, mas por favor não me... São essas pessoas que voluntariamente deveriam dizer, não, nesse período de jejum eu vou sacrificar o que mais está me escravizando. O que mais está enchendo o meu estômago visual, sabe? Mental. Então, algumas coisas que estão alimentando o corpo é muito mais forte. Quando você comentou isso, eu falei, uau, essa é a chave, que o jejum... Porque a galera fala isso, o jejum tem com a privação da carne de algo que lhe é normal. Quando você falou isso, o jejum tem mais a ver com o noivo do que com outras coisas nesse texto. Eu falei, puxa vida, cara, a gente fala que isso, na vida cristã, toda a construção do reino tem a ver com a pedra angular, tem a ver com a pedra fundamental. E no jejum a gente inverte, a gente acha que tem a ver com a carne. Nessa disciplina, eu falei, puxa vida, você não sabe o quanto me abençoou o teu comentário aquela vez. Eu falei, mas... E aí é onde a gente tem reconfigurado toda a minha percepção do jejum. Porque, como você falou, eu não aprendi, né? A gente estava até comentando isso. Eu não sei se os antigos não falavam por causa daquele negócio de... Não, quando jejuar, você não desfigura o rosto e teu pai que vem em secreto. Então, para eles, o falar... E daí a gente não aprendeu. Eu sabia que minha mãe jejuava, né? Meu pai, eu tenho dúvida, mas minha mãe jejuava. Minha mãe era certeza, mas ela nunca comentou. Eu acho que o medo dela, a vida de oração, eu só pegava porque eu ia lá, às vezes de madrugada, ela tinha um canto dela de oração e esperava a gente dormir. Então, não tive... E hoje a gente sente essa necessidade de resgatar, tem que falar. Uma coisa é você querer se vangloriar como os fariseus, outra coisa é você querer compartilhar a chave para ajudar o irmão a não perder tanto tempo, que nem você... Né? Mas foi tremendo, cara, foi tremendo. Quando você falou, eu falei, puxa vida, mudou todo o foco. Né? Mudou a carne, a gente, mas por amor ao noivo.
tem a ver com o noivo. Tem a ver com o noivo, é isso aí. Mas olha, Bispo Mano, eu fico pensando o quanto, apesar de estar falando todas essas verdades, eu estou sondando o meu coração aqui e eu percebo o quanto eu preciso ainda crescer em desejo. Em desejo, porque assim, ó, porque o jejum não é algo que é prazeroso, e nem é uma disciplina que a gente ama, porque chega um momento na oração que você ama ir para a oração. Você tem encontros com Deus muito poderosos na oração, né? O jejum, na verdade, ele se torna um sacrifício de amor. Então, a gente sempre pensa antes de jejuar. Você quer abrir mão de 2 refeições e naquele dia que você abre mão de 2 refeições na tua vida de disciplina de jejum, você algumas vezes fica sem comer o dia todo, mas o dia que você jejua, só de você abrir mão do café da manhã, às 10 horas da manhã, você já está com dor de cabeça e você, meu Deus, por quê? Porque o jejum tem um ambiente espiritual por trás disso. O jejum traz consigo algo muito poderoso, porque você também está numa luta espiritual, você está numa batalha espiritual. Por quê? Porque, na verdade, a tua carne está querendo se manter mais forte do que o seu espírito. No jejum, você fragiliza o seu espírito. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. O jejum sempre está mudando você. E daí você começa a enxergar a vontade de Deus e você diz, ele me respondeu no jejum. Na verdade, o que Deus fez é você compreender o plano dele na sua vida, baseado numa outra visão, não carnal, do que você estava esperando dele. Então você começa a compreender ele, e quando ele te dá uma resposta no jejum, quando ele fala com você no jejum, você diz, não, nesse jejum rompeu algo, nesse jejum Deus liberou algo. É que, na verdade, o próprio jejum, ele faz com que o nosso coração fique mais sensível à voz de Deus em relação a algumas coisas. A gente, como pastor, fica encorajando a igreja a jejuar, porque nós queremos que eles vão para o culto. Então você diz, gente, vamos para o culto, porque nós vamos fazer uma série de mensagens e tal. Gente, vem para o grupo de crescimento, para as células, porque ali há uma comunhão. A gente está usando ferramentas para trazer comunhão, trazer culto, né? Fazer as pessoas crescerem espiritualmente e tal. O jejum também é um caminho que a gente usa como pastor, na verdade, com o processo que tem algo que Deus vai entregar para você nesse jejum, mas a gente já está pensando qual é o final. É a pessoa se apaixonar mais por Deus. É a pessoa querer mais por Deus. Vou te dar um exemplo. Nós temos uma cultura de jejum desde a minha sogra e do meu sogro, que eram os pastores da igreja. Minha sogra, antes de eu me casar com a filha dela, ela jejuou 7 dias. Então, foi algo forte. Por isso que veio esse pedaço de bom caminho aqui para a filha dela. Certeza. Ela não queria nenhuma casta aí, ela entendeu que exatamente. Jejum, então veio só gente abençoada aí. Vamos libertar antes da minha filha levava dentro de casa. Para a gente casar, a gente jejua. Eu queria ouvir a voz de Deus. Mano, Deus falou com a gente. Deus falou. O jejum não tem um propósito sobre casamento, mas o jejum traz consigo respostas poderosas. E então a gente sempre teve uma cultura de jejum. Depois que a gente conheceu o movimento de oração, lá em Kansas, eles são radicais em jejum. Eles jejuam muito lá em Kansas, né? E aquilo começou, então, a me trazer uma nova perspectiva do jejum. Porque eu entendo que eu agora estava um pouquinho mais maduro para compreender coisas sobre o jejum, por eu ter crescido em maturidade nas disciplinas espirituais. Mas a coisa mais tremenda, mano, foi quando agora, depois de meu filho ter enfrentado uma batalha enorme, você sabe, você foi meu companheiro de oração por tanto tempo aí, né? E meu filho, no final do ano, ele teve um encontro com Cristo. Eita, coisa bem forte, bem forte. Ele tomou uma decisão que esse ano ele iria muito profundo em Deus. Mano, e a coisa mais tremenda, a primeira coisa que ele decidiu fazer, agora, faz uns 30 dias, 40 dias,
ele 30 dias, porque ele disse, pai, eu preciso sair para uma chácara sozinho para fazer 3 dias de jejum. Mano, ele pega um garrafão d'água, ele diz, me deixa nessa chácara. Não tinha internet, não tinha 4G, 5G, e ele ficou 3 dias jejuando. Quando ele voltou com o diário de oração dele, dizendo, Deus falou isso comigo. Coisa que eu estava querendo falar com ele, Deus falou com ele, eu não precisei nem sentar para ter longas conversas com ele. Então, o que eu fico pensando é que a cultura do jejum, ela também fala para a próxima geração. Quando a geração quer se conectar com Deus, e olha, mano, eu vou dizer, essa palavra de Mateus 9, ainda que esteja começando a ser algo que a nossa geração, a minha e a tua, está deixando para essa geração, mas nós estamos só dando uma semente para eles. Porque a geração deles, mano, vai aprender com a nossa. Você disse, eu vi a minha mãe orando, eu vi a minha mãe jejuando, mas ela não falava sobre isso. Mas Deus está levantando uma geração de profetas para essa geração e vai deixar um legado para a próxima geração. E a próxima geração, bispo humano, vai ser a geração que vai entrar em jejuns de sacrifícios de amor tão poderosos por Deus, porque eles não vão, ninguém vai dizer assim, jejuem. Eles vão chegar e vão dizer assim, eu vou jejuar. Eu vou sair 3 dias. E daí o que me admirou é que ele, depois de ter feito esse período de jejum, uns 7 dias depois, ou 10 dias depois, a igreja entrou num período de jejum. Eu pensei, bom, Mateus está voltando agora, tendo um encontro profundo agora com Deus. O Mateus, então, vai não entrar no propósito da igreja, no jejum da igreja. O que ele fez? Entrou no jejum da igreja de novo. Por quê? Eu não pedi. Por isso que eu digo, a nossa voz profética é ensinar o princípio, o padrão, com a nossa própria história, com a nossa própria vida. E eles vão fazer sua escolha. Porque a geração que vai receber Cristo, vai aguardar o retorno de Cristo, vai ser uma geração incendiada. E vai conhecê-lo. Porque o jejum, na verdade, é conhecer a Cristo. É buscar Cristo, é conhecer a essência de Cristo, é buscar Deus na sua mais profunda verdade, sabe? Então, o jejum faz isso, o jejum causa isso. A nossa geração aprendeu, a geração deles vai desfrutar de encontros sobrenaturais no jejum, porque vai ser a geração que vai experimentar um maior avivamento, maior sobrenatural, milagres poderosos. Porque a geração que vai receber Cristo não vai ser a geração que vai ter dúvida. A geração que vai receber Cristo vai ser a geração faminta, vai ser a geração poderosa, e jejum faz parte disso. Jejum faz parte dessa jornada. É como eu... Mas ontem o Danilo... Eu tô aqui, cara. Eu vou até falar com a Cláudia. Eu tenho que programar uma viagem para Curitiba para abraçar você e a Nani e a gente chorar junto. É verdade. E glorificar a Deus, cara. Eu tô aqui me segurando para não chorar. De alegria. De alegria. Eu tenho muito... E para todos vocês que estão aqui, como é bom ter companheiros de oração. Porque eu compartilhei com o Mano minhas maiores lutas e o Mano sempre dizia, Márcio, estou orando. A Cláudia sempre dizendo, Márcio, Nani, estamos orando. Porque é aquilo, nós precisamos... A Bíblia diz, né, mano, Mateus mesmo, no próprio Sermão do Monte, capítulo 7, que a tempestade vai passar para todos. A inundação vai alcançar a casa de todos. Mas aqueles que plantam na rocha, ainda que o vento passe muito violentamente, não arranca a raiz. Então, eu quero até dar uma palavra para muitos que estão assistindo, que estão conosco agora. Você está enfrentando uma batalha na sua família, com seus pais, com os seus filhos. Está enfrentando uma batalha na igreja. Parece que uma inundação, um vento forte. Eu quero dizer que toda a raiz que você colocou na rocha, que é Cristo, não se preocupe. Porque lá na frente você vai ter um testemunho lindo para contar, um testemunho poderoso para contar.
busque companheiros de oração. Levante a guarda em jejum, levante a guarda em oração, porque o Senhor está criando em você. Na verdade, Deus está criando em nós um coração quebrantado, um coração humilde. Hoje eu posso sentar com qualquer pai, qualquer mãe que passou desafios com os filhos, eu posso dizer, eu entendo teu coração. Eu compreendo que você está vivendo. Jesus entende quem jejua porque ele jejuou. Ele jejuou. Jesus sabe o caminho, ele percorreu todo esse caminho. Então, eu quero declarar mesmo que nesse período de jejum, Deus vai te dar respostas tremendas. E olha, assim, ainda compartilhando mais uma coisa. Lá atrás, mano, quando a gente estava na ventania mais violenta, no olho do furacão, no momento mais difícil da nossa caminhada, primeiro que a igreja foi joia com a gente, a igreja esteve conosco fortemente, mas eu e a Naine sabíamos o caminho da guerra espiritual, a gente sabia o caminho do expulsar demônios, porque a Bíblia diz que há demônios que só são expulsos com jejum e oração, ainda que alguns dizem que o jejum não está ali, mas eu prefiro acreditar que essa é uma verdade para expulsar demônios. E eu e a Naine, quando a batalha ela veio, pressionou demais. A gente foi para um período de jejum. Eu e ela entramos na nossa casa de oração e fomos para um período de jejum pelo nosso filho. Só que ali, enquanto a gente jejuava pelo nosso filho, Deus começou a mudar o nosso coração. Por isso que eu digo, o jejum você busca uma resposta e Deus trabalha em você, para você compreender a resposta. E quando Deus começou a falar conosco, naquele período de jejum, ele trouxe uma palavra, e ele disse, sobre o futuro, eu já tenho isso para vocês. E a gente se apegou nesses últimos 2 anos na palavra. No momento em que a gente achava que ia arrancar a árvore, a gente dizia, tua palavra foi liberada. E a gente recebeu essa palavra em períodos de jejum. O jejum faz a gente ouvir a voz de Deus. Santificar para ouvir a voz de Deus. Então, eu sou um apaixonado por quando você tem... O Bill Johnson, eu gosto do que o Bill Johnson diz. Ele diz, gente, existem momentos que você não pode jejuar, você tem que celebrar. Você tem que fazer festa. E ele diz, eu estou numa estação da minha vida que eu estou fazendo festa. Eu não tô jejuando. Talvez o teu pai sempre teve nessa estação de fazer festa nos rodízios de Curitiba. Mas o Bill Johnson diz, ele diz, eu já jejuei muito. Na verdade, o que nós estamos construindo nessa casa é fruto de anos de jejum. Mas eu sinto que para minha vida agora é tempo de festa. E eu estou festejando. E eu sei que a hora que Jesus me chamar para períodos de jejum, eu farei. Então, eu vou dizer, a gente jejua como congregação, mas tem momentos que tem que festejar, tem que celebrar, tem que fazer muita alegria por aquilo que Deus está fazendo agora. Tem momentos que você quer conhecer mais a Deus, você vai para o jejum. Quer romper em algo, Deus vai falar com você em períodos de jejum. É poderoso, é grandioso, na verdade, o que Deus faz em períodos de jejum. Amém, querido. Márcio, e é algo, ontem o Danilo compartilhou, eu pedi para ele, e hoje você compartilhou sem eu pedir, né? Mas eu pedi para ele compartilhar uma experiência dos ministros em Ribeirão Preto, ele já tinha, né, que resolveram se unir em jejum, e a cidade praticamente zerou o índice de homicídios, caiu demais o de outros, como testemunha, ele entende que foi... E eu creio que hoje, sem a gente pedir, Deus, através de você, trouxe a chave para muitos pais que estão aqui. Amém. Amém. Para alguns avós que estão aqui. Está aí a chave pelo seu filho, né? O testemunho do Márcio. E eu estou muito feliz, amigo. Eu amo demais você, a Naine. E quando a gente sentava, você me honrava, me considerando digno de abrir o seu coração. E eu saía com aquele fardo, eu falava, Deus, tem misericórdia, ajuda. Né? Hoje eu estou feliz como se fosse meu filho voltando, amigo. Oh. É uma alegria tremenda mesmo, uma alegria tremenda. E a gente vai se encontrar e vai celebrar. Você sabe, o jejum para outra hora. Desculpa te cortar, mas domingo eu olhei para o lado e
ele estava com as mãos erguidas no culto e orando na hora do louvor. Você sabe quando você pensa assim, Deus, é tão precioso ver a bondade do Senhor. E óbvio, nesse período Deus mudou meu coração. O jejum fez... na verdade, Deus que na verdade não estava querendo trazer um filho de volta, ele estava preparando um pai. E é isso que Deus faz. Ele, na verdade, ele está preparando essa mãe que está aí, esse pai, essa avó que está aí. Ele está construindo algo tão lindo para que o filho pródigo, quando volte, ele tenha um lugar na casa para colocar o anel de novo, para colocar as sandálias, para estabelecer a herança e dizer, você é meu filho amado, vou matar o cordeiro cevado e vou dizer que você é digno de festa, mas o pai primeiro precisa entender coisas da paternidade no coração. Então, eu creio, mano, é profética essa tua live. Essa tua live é uma live mais do que só para ensinar sobre, encorajar sobre jejum, mas é uma live profética. Sobre cada pessoa que está aqui nessa live, Deus está fazendo algo, está encorajando o coração desses irmãos, declarando sobre esses irmãos que ele está fazendo. Eu gosto do texto de Daniel, que diz assim, quando expressa a guerra espiritual que foi e batalhada ali, quando Daniel diz assim, quando o anjo ele diz, desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas. Desde o primeiro dia. Então eu quero dizer sobre alguém aqui que quando você se posicionou em jejum, saiba que quando você chegar no final, desde o primeiro dia suas orações foram ouvidas. Mas a gente mantém no propósito para poder dizer, Senhor, eu confio. E existem lutas e batalhas que a gente precisa também entrar em guerra, estar em desafio, estar em posicionamento espiritual. Então, tem tanta coisa que envolve a disciplina do jejum, tanta coisa. Não é apenas o aguardar. Eu acho que esse é o principal, aguardar o noivo. Mas existem coisas que Deus vai ensinando a gente como filhos dele, sabe? Para estar preparado para cada batalha da vida. Porque, afinal de contas, Bissumano, o que Deus deseja de nós é que a gente tenha postura de filhos, mas postura também de homens de Deus que enfrentam suas batalhas. Porque quando tudo termina, a mensagem linda e profética que a gente ensina, inspiradora, cada um que está aqui vai para sua casa enfrentar seus dilemas. Chorar no travesseiro, clamar por algo, e Deus vai começar a falar. Deus vai usar pessoas para falar com essas pessoas, com cada irmão que está aqui. Deus vai usar algo poderoso para falar com eles. Porque, mano, nesses dias de jejum, depois que passou o período de jejum, quando eu contei a história sobre o Mateus, alguns dias depois, uma irmã intercessora chegou e falou, pastor, eu estava na livraria, Deus falou para mim que era para eu comprar um livro para te dar de presente. Eu pensei, bom, eu não sou de ler muito. Ela realmente não é de ler muito. E ela disse, perguntei para a moça da livraria, eu quero dar um presente pro meu pastor. Ela disse, pegou um livro novo agora. E ela deu esse livro. Quando ela chega na sala de oração, ela disse, pastor, me contou essa história, entregou o livro. Quando eu abri o livro, o título do livro era Esmagado, do T.D. Jakes. Mano, você pensa, eu já estava mais esmagado impossível. E daí, de repente, vem esse livro, Esmagado. Mas, mano, o T.D. Jakes começa escrevendo o livro contando a experiência que ele teve com a filha dele. Uma história que tinha tudo para arrebentar ele. E ele conta como ele foi esmagado nesse processo. Hoje a filha dele é uma grande pregadora. Então eu quero encorajar alguns irmãos que estão se sentindo esmagados agora mesmo. Como aquela uva que parece que está sendo esmagada, pisada, mas o vinho está saindo. O vinho está saindo da sua vida, meu irmão, minha irmã. O vinho está saindo e Deus está criando algo novo. Um vinho novo, que foi o que você falou profeticamente. O vinho precisa ter o esmagar da uva. Mano, Deus está fazendo algo na vida daqueles que estão nessa live
agora mesmo. Porque eu creio nesse ambiente profético que a gente cria. Eu também, amigo. Deus está fazendo algo. Então eu quero liberar sobre a sua vida que, na verdade, uma linda história. O vinho com rótulo poderoso vai estar sobre a sua vida. Então, não desista de qualquer pessoa que seja, porque eles já são do Senhor. Eles já são. Então, glória a Deus por tudo que Deus está fazendo. Amém, amigo. Amigo, ó, a gente ficava aqui de papo um bom tempo, mas já é 8h05. Você ora por nós? Você ora aqui? Abençoa as nossas vidas. Amém. Pai, estou com o coração tão cheio de gratidão por poder estar com essas pessoas que carregam, Senhor, uma expectativa daquilo que o Senhor vai falar com elas. Senhor, aqueles que anseiam, têm sede de ouvir a Tua voz. Senhor, alinha o coração deles com o Teu coração nesse período de jejum. Senhor, que seja mais do que ausência de comida, mais um lugar onde eles vão experimentar a Tua vontade, o Teu querer, o Teu agir. Senhor, eu oro para que tenham tantos testemunhos nesse período de jejum, que o Bispo Mano e a Cláudia recebam tantos testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo, que as mulheres possam declarar a Tua bondade, os homens possam dizer, o Senhor abriu essa porta, mas porque o Senhor trabalhou no coração deles. Senhor, os presentes são porque o Senhor ama a gente na Tua presença. Então o Senhor nos dá galardão. O Senhor libera presente sobre nós. Eu oro isso, Senhor. Há um galardão para cada um, há um presente para cada um, há uma recompensa para cada um. Senhor, eu declaro sobre meus irmãos e irmãs agora toda a pressão, todo medo, toda angústia, toda preocupação, toda ansiedade, que sejam colocadas diante daquele que tem tudo, todo o governo em suas mãos. Aquele que continua reinando do trono, aquele que vive para sempre. Eu oro, Senhor, para que a Tua boa mão nos conduza em força até o final desse jejum, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amigo. Obrigado demais. Mais uma vez, como sempre, fui muito abençoado. Quero agradecer esse tempo seu conosco. Você transbordou, derramou demais sobre a vida do povo hoje. E eu creio no que você disse. Foi um ambiente profético mesmo. Foi além do que a gente havia programado. Glória a Deus. Amo a sua vida demais, Bispo Mano. Demais. Obrigado, querido. Deus abençoe aí. Manda um abração para nós e a gente estando pela área, eu aviso. Tá, joia. Por favor. Churrasco por minha conta. Deus abençoe. Você também, querido. Deus abençoe. Gente, amanhã, nossa terceira live. Amanhã com o pastor Bruno Monteiro, da Unção do Crescimento, aqui de Maricá. Ele vai estar conosco também, compartilhando sobre o mesmo tema. E nós vamos estar sendo abençoadas pela experiência dele. Então, amanhã, às 19 horas, 7 horas da noite, nosso terceiro dia de live. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãs. Abraço.